Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças
estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei, porém, com mansidão e respeito com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o nosso Evangelho de hoje é parte daquele longo trecho do Evangelho segundo João, que alguns chamam de o discurso de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo, já que estando ali no cenáculo com seus discípulos, antes da sua prisão, nosso Senhor Jesus Cristo conforta os seus discípulos, ordena a eles a prática do amor fraterno, avisa que eles sofrerão perseguições por parte do mundo, reza pela unidade de todos os seus discípulos. E na parte do nosso Evangelho de hoje, destaca, nos chama a atenção a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos de enviar a eles o Espírito Santo após a sua partida. Outras pessoas chamam esta parte do Evangelho de o testamento espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, já que ali nosso Senhor expressa as suas últimas reflexões
ali ele faz pedidos, ali ele faz agradecimentos, ali ele dá conselhos, ali ele reza, ali ele expressa as suas últimas palavras, ele expressa as suas últimas vontades espirituais, garantindo aos discípulos que não lhes deixariam órfãos. Não os deixarei órfãos, diz claramente o texto sagrado. Ou seja, não lhes deixarei desamparados, não lhes deixarei desprotegidos, não lhes deixarei privados de direção. Hoje a gente diria assim: não lhes deixarei entregues à própria sorte. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor. Jesus chama aqui o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Aqui na nossa leitura foi traduzido como o defensor, mas se nós fôssemos fazer uma tradução literal, outras traduções chamam o Espírito Santo de o Paráclito, aquele termo que pertencia ao vocabulário jurídico para falar daquela pessoa que ajuda, para falar daquela pessoa que defendia quem estava sendo acusado. Hoje nós diríamos o Paráclito, é o nosso advogado de defesa. Por extensão, Paráclito pode ser entendido como consolador e como intercessor. Irmãos e irmãs, a nossa primeira leitura nos mostra claramente que a obra de salvação que Deus quer realizar em nossa vida não termina quando nós ouvimos o anúncio do Evangelho e damos a nossa adesão a ele por meio da fé e por meio da conversão. A obra de salvação que Deus quer realizar em cada um de nós continua, por Ele derramando sobre nós, concedendo a nós o seu Espírito Santo. Com a perseguição daquela comunidade de Jerusalém, este é o contexto da nossa primeira leitura. Aquela perseguição aos cristãos de Jerusalém que se seguiu após a morte do diácono Estevão. Aqueles que se dispersaram iam anunciando o Evangelho por todo lugar onde passavam. Aqui no nosso texto diz: durante essa dispersão, o diácono Filipe foi para a região da Samaria, pregou o Evangelho aos samaritanos e eles se converteram. Os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que os samaritanos tinham acolhido o Evangelho e enviou-lhes Pedro e João. Chegando ali, Pedro e João constatou que aqueles discípulos de Jesus tinham sido somente batizados em nome de Jesus. E o nosso texto sagrado diz claramente: Pedro e João orou para que eles também recebessem o Espírito Santo, ou seja, pela sua paixão e morte, nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso Salvador. Pela sua ressurreição, Ele tornou-se o nosso Senhor, e ao perceberem que Ele cumpriu a promessa de dar aos seus discípulos o Espírito Santo, nosso
nosso Senhor Jesus Cristo foi reconhecido também como o Messias. O Messias é a palavra hebraica que o grego e o português traduziu como o Cristo. Tornou-se o sobrenome de Jesus. Quando se dizia Jesus, de qual Jesus você está falando? Se completava Jesus, aquele que é o Cristo, aquele que é o Messias, aquele que dá o Espírito Santo. A obra da salvação não consiste somente em termos os nossos pecados perdoados por Jesus Cristo, mas também na transformação do nosso coração pecador num coração parecido com o de Jesus Cristo. E isto é obra, isto é realizado pelo Espírito Santo. A novidade do Evangelho não é Jesus Cristo nos trazendo novas regras, novas leis, novos mandamentos. A maior novidade do Evangelho é Jesus Cristo dando aos seus discípulos o Espírito Santo para realizar em nós a obra do novo nascimento. Jesus disse: devemos nascer da água e do Espírito. Naquele dia, disse Jesus aqui no Evangelho, ou seja, naquele dia que eu cumprir a minha promessa, naquele dia que eu lhes der o Espírito Santo, vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Ou seja, somente o Espírito Santo é capaz de nos fazer compreender quem é verdadeiramente Jesus Cristo e qual é a sua missão. A realidade da presença do Espírito Santo agindo em nossa vida é algo que deve ser tão evidente que na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 9, São Paulo diz claramente: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá o seu Espírito Santo para termos um procedimento em nossa vida, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na linguagem de São Paulo, a carne é todos os valores, os princípios, os impulsos que se opõem à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos capacita para vivermos uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de serviço, conforme a vontade de Deus. A ação do Espírito Santo em nós é que modifica os nossos desejos, os nossos critérios e os nossos valores, de modo que aquela pessoa que é conduzida na sua vida diária pelo Espírito Santo, ele deseja, ele quer e ele efetivamente realiza as obras que são próprias do Espírito Santo. Quem está conduzido pelo Espírito Santo evita as coisas más, não porque elas estão proibidas por uma lei, mas porque reconhece que em si mesmas elas são más. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, disse Jesus. E nós não podemos terminar essa nossa reflexão sem fazer esta pergunta óbvia. A nossa vida é conduzida segundo a carne
ou ela é conduzida segundo o Espírito? Nós somos conduzidos na nossa vida pelos nossos impulsos humanos, pelos nossos desejos humanos, pelos nossos caprichos, pelos nossos vícios, ou somos conduzidos, iluminados, dirigidos pelo Espírito Santo? Se pairar pelo menos uma sombra de dúvida para alguém responder com convicção a esta pergunta, basta nos orientarmos pelas indicações que São Paulo nos deu para reconhecermos aquela pessoa que é conduzida pela carne e aquela pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 16, São Paulo fala: quais as obras, quais os frutos que produz aquele que é conduzido pela carne e aquele que é conduzido pelo Espírito. Ele diz ali claramente: as obras da carne são essas: a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, a discórdia, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias, e a lista se estende, ele diz, e outras coisas semelhantes. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo produz os frutos, as obras do Espírito Santo, que são essas. São Paulo enumera: a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança e outras obras mais. Na nossa segunda leitura, São Pedro diz: até mesmo quando formos tratar daquelas realidades que são alheias, que são estranhas, que são diferentes, que se opõem ao Evangelho, nós devemos agir sempre movidos pelo Espírito Santo. Ele diz: com mansidão, com respeito e com boa consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.